Não há ninguém nas artes marciais mistas mais polarizador do que Sean Strickland. Sou honesto, a menos que esteja tentando dormir com você. Em um esporte turbulento como as artes marciais mistas, ele se sobressai como o principal agente do caos. Tipo, eu adoraria cortar alguém, e eu não estou bravo. Tipo, apenas estou agradável. Manter uma personalidade falante com autenticidade é quase impossível neste jogo devido ao mar de impostores. O entretenimento do microfone se reflete nas 8 paredes dessa jaula. Ele é louco, ele está tão fora de si, mas esse garoto sabe lutar. Mas a natureza jovial não é nada mais do que uma máscara frágil para se esconder por baixo de uma vida cheia de trauma e dificuldades e que deixaria Sean com uma única diretriz para lutar e apreciar a violência que isso trazia. Não foco na vitória, apenas quero lutar. Após a vitória, o recebimento do prêmio e o fim da luta, resta algo além de um guerreiro ou ainda a humanidade? Essa é a triste história de Sean Strickland. Não é preciso ter um passado conturbado para ser um lutador profissional experiente, mas os primeiros anos de Strickland que o moldaram no gladiador de hoje não são segredo. Todos somos produtos do nosso ambiente. Para Sean, um pai abusivo, tanto fisicamente quanto mentalmente, significou uma infância caótica que estabeleceu bases psicológicas para os anos futuros. Meu pai era abusivo e alcoólatra. Bebia, sabe, tomava pílulas mais tarde. Tudo sobre ele eu odiava, sim, tudo sobre ele eu odiava. Lembro-me que ele disse algo do tipo, vou te matar esta noite. Então ele começa a estrangulá-la. Então, talvez como uma criança pequena, eu me levantei e a única coisa que consegui ver foi um violão. Simplesmente bati com ele na cabeça dele, peguei o telefone, chamei um policial e corri morro abaixo. Eu andaria pela rua, só com uma faca ou pedra pronto para matar alguém. Quando iniciei o treino, entendi que eu estava furioso. Eu estava como, eu estou apenas, eu não odeio. Não me importo, acho todos legais. As influências ao seu redor o levaram aos caminhos mais sombrios, mas foi ao pegar as luvas de guerra que Sean finalmente encontraria seu caminho e escaparia dos laços que o prendiam desde a idade de nascimento até eu não sei, malditos 14, 15 anos. Eu era como esse maldito lixo branco, como um neonazista raivoso. Então, no momento em que comecei a lutar, eu era tipo, cara, eu não quero ser aquele maldito cara. A liberdade, encontrada na luta, derrubou as barreiras de Sean e mostrou-lhe pela primeira vez a verdadeira felicidade. Eu lembro da primeira vez na minha vida que senti felicidade. Minha mãe me levou a uma academia de artes marciais mistas e eu apanhei muito. Lembro de sair pensando, uau, é assim que se sente a felicidade, como eu nunca senti isso, sabe? Isso viraria sua visão para tudo na vida. Relacionamentos, demônios internos e todas as emoções, todas liberadas ao socar o queixo. Mas essa liberação seria sempre temporária, e os métodos de lidar com a vida fora da academia, gradualmente, moldariam uma personalidade que, resumidamente, era extravagante. Não tenho fetiche por pés. Já chupei alguns dedos dos pés? Sim. Sim, mas quero dizer, é mais como, por que não tentar algumas coisas? Pessoal, este é o Sony, meu garoto. E todos podemos comemorar, pois estamos numa taça hoje. Recentemente parei de ser racista. É realmente ótimo. No caminho para a glória, o tempo de Strickland na academia revelou sua longa habilidade natural de luta. Sem mais motivação além da arte da guerra, seu sucesso inicial era praticamente garantido. O impecável recorde de 13-0 de 2008 a 2013 chamou a atenção do UFC. Embora tenha sido uma jornada de 5 anos para Sean, foi o resultado de uma vida inteira de luta. E assim, ele começou seu novo capítulo sob a principal bandeira do esporte. Espero estrear no UFC com vitória e ser visto alternando entre as divisões meio-médio e médio. O início da carreira de Sean no UFC foi positivo, com 5 vitórias em 6 lutas. Apesar dos reveses contra competidores renomados como Kamaru Usman e Zaleski dos Santos, a personalidade e habilidade de Sean o mantém como uma figura estável na empresa. Diante da variedade de arquitetos verbais pós-era Conor McGregor, pode-se supor que a persona de Strickland era apenas mais um ato entre tantos, um jeito de lucrar rápido ao assinar o próximo contrato. Essa suposição seria justa. O UFC agora era claramente um negócio de entretenimento e, mesmo que Sean se entregasse ao extremo, talvez até demais, uma coisa era muito clara: ele era autêntico. Para muitos fãs de luta, isso era o suficiente para apoiá-lo cultivando uma personalidade tão polarizadora quanto a dele. Sua persona patriótica e armada era quase estereotipada, mas funcionava, e isso era o que importava. Isso é tão legal, cara. Mano, isso é legal, eu não acho que esses vão caber amando. Homens não usam luvas de lã. Minhas luvas de snowboard são, na verdade, de lã. Elas são ótimas.
Seu destaque de aspirante à estrela em ascensão não foi pelas ações na jaula, mas sim pelo que fez ao microfone. Esforços de luta lhe concederam uma eliminatória de título contra o estimado kickboxer Alex Poitin Pereira. Apesar de ser feroz nos esportes de combate, Sean direcionaria seus esforços para desmantelar o campeão Israel Adesanya, não o brasileiro. Eu ouço essa voz na minha cabeça, cara. Você assiste minhas coletivas e eu ouço essa voz na cabeça. Sean pode ter parecido ridículo às vezes, mas roubou a cena mesmo quando não deveria participar. Ele estava convivendo com jogadores experientes, campeões de todas as disciplinas, e, embora divertido, a narrativa predominante era que ele estava subestimando seu oponente, uma previsão que se mostraria muito verdadeira. Apenas ficando em pé e chutando esse cara. Essa foi outra perda nos livros de registro, talvez uma muito atrasada. Perder de forma tão humilhante no maior palco é um resultado que poderia quebrar um homem menor. Mas Sean estava bem equipado para os riscos, e tal revés empalidecia em comparação com as tribulações enfrentadas quando criança. Em derrota, ele permaneceria elegante. Foi péssimo, ninguém quer ser destaque negativo, mas é o jogo. Tentei resistir a um dos melhores kickboxers e pensei que seria uma luta fácil. No entanto, acabei sendo surpreendido. Parabéns ao Alex, um grande lutador. Agradeço aos meus treinadores e aos fãs pelo apoio. Não vencemos, mas na próxima é hora de tentar novamente. Uma segunda derrota consecutiva para Jared Cannonier meses depois fez Sean cair mais um degrau, mas foi mais uma chance de aprendizado e aprimoramento. Mesmo para leigos, era evidente que Sean se destacava em pé com a maior taxa média de defesa de golpes da empresa, 65,4%. Graças à orientação de Eric Nixick, da Extreme Couture, ele se transformou de um combatente selvagem para um competidor disciplinado e determinado. A derrota também não contou uma história diferente. Todos estão sujeitos a serem atingidos nas artes marciais mistas, principalmente por um lutador como Alex Pereira, e a derrota para Cannonier ainda é muito discutida pelos fãs. Strickland tinha um ponto a provar, e suas habilidades foram as únicas ferramentas usadas para isso. No UFC deram um protetor bucal pra vocês? Ele indicou o número de golpes recebidos? Algo assim, sim. Ele recebe O menor número de golpes, e ele treina mais do que todos. Veja, é como se a defesa dele fosse muito subestimada. Sim, ele é como uma peculiar concha de Philly. Elevando sua pesada perna pra chutar, ele te dá um chute frontal. aquela perna de chumbo, sim. E ele está sempre espetando, você não vê isso? E então bop, bop, e então ele te acerta com o jab, o que é eficaz pra ele. O desenvolvimento mental de Sean fez com que ele não se encaixasse em um nicho convencional da internet, mas sim em um totalmente único. Apesar de alguns sugerirem que ele foi influenciado pela mentalidade tradicional da manosfera, Strickland refutaria essas ideias da forma mais apropriada. Andrew Tate, vocês, existem tantos modelos masculinos melhores para ter, e ele é a definição de lixo. Sean era uma anomalia em todas as esferas. Sem se preocupar com o que os outros pensam dele, sua abordagem para a vida e o jogo de luta trouxe um necessário sopro de ar fresco. Apesar da turbulência na vida de Sean, sua conexão com os fãs sempre foi constante. Schickman reconheceu nossa função de espectadores para manter o esporte vivo. Enquanto figuras como Colby Covington Named atiravam em qualquer um e todos para fins teatrais, Sean tornou regular agradecer àqueles que, no cerne de tudo, permitiram que sua carreira e a de tantos outros florescessem. Eu sou tão muito grato que vocês me assistem, porque minha vida, minha moto, tudo que eu tenho é porque vocês me assistem, cara. Então eu sou muito grato a vocês, por me permitirem ter uma boa vida. Vocês são incrivelmente fantásticos. Esse sujeito é incrível. Vocês são incríveis. Então, novamente, obrigado a vocês por andarem comigo, seus degenerados. A atuação de Strickland em 2023 demonstrou seu amor pela arte da guerra. Menos de um mês após sua última derrota, ele voltaria com a desmontagem do assunto quente Nassourdine e Marvov em janeiro, antes de fazer o mesmo com Abu Smagomedov em julho. Vitórias credíveis que colocaram Sean de volta na corrida pela chance cobiçada. Seja merecido ou não, Strickland conseguiu o que buscava. Uma chance ao título apenas 10 meses após sua derrota por nocaute para Dracos Du Plessis. Com Duplessis fora da disputa por lesão, Strickland enfrentou o recém-coroado Israel Adesanya, que havia nocauteado o homem que derrotou Sean.
A coletiva de imprensa prometia ser divertida, dado o histórico de Strickland. A própria luta carregava expectativas diferentes. Com o estimado primeiro reinado de Adesanya no peso médio, ele entrou como favorito de 7-1, o que para uma luta pelo título estava muito além do normal. Em resumo, todos, exceto Sean e seu círculo íntimo, pensavam que ele tinha poucas chances. Mas ele estava ali. E o velho ditado de que tudo é possível nas artes marciais mistas poderia se confirmar a qualquer momento. O desafiante Sean. Último estilo pender Adesanya. Adesanya sempre dará isso a ele. Desmaios e falsidades para tentar apoiá-lo. Bom tiro de Adesanya. Momento importante no início para o azarão. Aquele direto chamou a atenção do campeão. Ele está boxeando o tempo todo. Um jab e uma das maiores surpresas na história do campeonato UFC. Às vezes eu falo tanto que as pessoas esquecem que é... Voltando para os Estados Unidos como o campeão indiscutível dos pesos médios. Uma das grandes surpresas do esporte. Não foi só um nocaute fortuito, mas uma pura dominação visceral. Por um breve momento, os conflitos internos de Sean foram purgados com a colocação do cinturão. Para Strickland, reivindicar o prêmio máximo, que muitos perseguem a vida toda, era apenas uma consideração secundária. Estava animado por ter ganho o mais maldito cinturão. Sabe, não significa nada, não significa nada. Eu já quebrei meu cinturão, mas eu tenho uma solução. Ao perseguir o objetivo final, deve-se estar atento para não cair na loucura total uma vez que o alcançam. No esporte, a queda de Tyson Fury após conquistar o trono dos pesos pesados serve como um alerta. Como o melhor do mundo, as expectativas mudam. Você está sendo mais observado do que nunca, e aqueles que antes o ignoravam agora anseiam por uma fração das suas novas glórias. Mesmo com os ganhos financeiros de campeão, o estilo de vida de Strickland pouco mudou. Com o seu sucesso, o caminho difícil trilhado para alcançá-lo começou a expor suas feridas profundas no apogeu de sua carreira, atingindo o objetivo que ninguém imaginava que ele realizaria, indo de odiado para amado. Para a maioria, uma vida bem vivida. Mas as cicatrizes persistiram e, no seu auge, uma série de eventos foi o bastante para desmantelá-lo, mostrando a inocência juvenil por baixo. Eu quero que você aceite que é uma pessoa melhor do que era antes. Parece que você meio que, se apoia nessa coisa de que sou um pedaço de merda. É quase como se você usasse isso como, um pequeno escudo. Sim, porra, sim. Sim. Você não precisa fazer isso. A primeira coletiva de imprensa entre o campeão Sean e o desafiante Dricus du Plessis revelaria a primeira fissura na pele desgastada de Sean. O americano sempre esteve pronto para participar completamente de qualquer confronto verbal em sua carreira. Mas quando Dricus atingia diretamente o coração, tudo voltava a inundar. Sempre que Dricus vai lá e, ele brinca com essa merda, é como, cara, você não tem ideia de cada... Lembrança que você tem vai voltar. As pessoas não entendem coisas difíceis como trauma. Sim. Cada um, onde você se deita, na cama à noite. Onde seu pai te agride deixando você machucado. Ele vai pegar sua alma, entende, covarde? Não precisamos falar, posso simplesmente sentar aqui contigo um minuto. Ah, merda. Apenas me dê um segundo. Retaliação, talvez, por todas as ações moralmente duvidosas que Shauna fez. É hipócrita sucumbir à pressão das palavras alheias, mas eu diria que, acima de tudo, é a reação à tragédia e negligência prolongada.